Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte de uma resolução inteira de 18 questões de Química do Enem 2022 PPL. Se você quiser ver a prova inteira, quiser ver questões desse assunto, questões desse tema, ou quiser mais questões do Enem ordenadas por assunto, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, essa questão aqui, pessoal, questão 126, a questão mais difícil da parte de Química, no meu ponto de vista. Ela pega o que a gente viu lá nas questões anteriores de reação ácido-base de molécula orgânica e multiplica por 1000. Então vamos lá. Questão 126, Enem 2022, segunda aplicação PPL, questão mais difícil da parte de química para mim. Então, fenol, resíduo dissolvido em éter, tá? Dissolvido em éter. Então, fenol, ácido acético, anilina e acetona, tá? Tudo isso daqui dissolvido em éter. Tem um fluxograma, adiciona fração etérea, fração aquosa, adiciona outra coisa. Tá. Química orgânica experimental, Engel. Tá. Os componentes do resíduo que estão presentes nas frações aquosas 2 e 3. Ah, tá. Fração aquosa 1, fração aquosa 2, fração aquosa 3. Então, quem que está na fração aquosa 2 e 3? Fenol, anilina. Putz, vamos ler o texto. A fim de reaproveitar o resíduo de um processo industrial cuja composição está indicada, foi proposto um tratamento seguido o esquema de separações apresentado. Na questão 91, ele fala, na questão 91, não nessa, do fenol, pode ser descartado, e aí ele fala da extração do fenol, que é a alternativa correta. Você extrai o fenol de um resíduo industrial, e aí extraindo o fenol daquele resíduo industrial, você recicla ele. Aqui está mostrando como é difícil você reciclar o fenol de uma mistura de resíduos aqui em éter. Então tem duas questões na prova que falam da mesma coisa, né? Dessa reciclagem do fenol aqui com mais coisas. Então qual que são os temas aí da questão? É você entender as propriedades dos compostos orgânicos, acidez, solubilidade, porque tem funções ácidas básicas aqui nesse resíduo de fenol, ácido acético, anilina, ácido acético, né? E acetona. Se adiciona bases e ácidos e faz uma separação de misturas orgânicas. Quando eu falo para o pessoal na minha aula de separação de misturas, que eu não ensinei tudo de separação de misturas, é por causa de questões desse tipo, que é você separar uma mistura de compostos orgânicos. Você tem que ter um conhecimento avançadíssimo em propriedades dos compostos orgânicos e extração. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Fenol e ácido acético são funções orgânicas ácidas. Esse H aqui do ácido acético é ácido e esse H do fenol é ácido. O ácido acético é um ácido mais fortinho ali, né? Ele não é um ácido forte, tá? O ácido acético, que é o ácido ali presente no vinagre, né? Uma solução de ácido acético em água, mas ele é mais forte do que o fenol. Então o fenol é um ácido fraco e o ácido acético é um pouco menos fraco ali, um pouquinho mais forte do que ele, mas os dois são funções orgânicas ácidas, tudo vermelhinho. Anilina é uma função orgânica básica, é uma amina, né, num anel aromático, essa é anilina. Esse NH2, ele quer receber H+, é uma base. E a acetona é uma função orgânica que não tem ali um caráter ácido ou um caráter básico. Beleza, a gente tem esses 4 caras aqui. Essa questão, pessoal, eu vou destrinchar ela. Então, tenha paciência que você vai aprender muito nessa resolução. Quando a gente pegar esses 4 caras e reagir com o NaHCO3, quem que é NaHCO3? É o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico, mas é uma base muito fraquinha. Quem desses caras vai reagir com base? Os ácidos. Então, olha como essa questão é difícil. Você teria que saber o caráter ácido básico desses 4, desse e desse, e entender as reações que estão aqui envolvidas. Então, desses 4, quem que vai reagir com a base? Os ácidos. Só que o que acontece? Ele adiciona essa base aqui e depois ele pega a fração etérea, não a fração aquosa, porque essa base está em água. Ele pega a fração etérea e adiciona outra base. Então o que acontece? Aqui ele adicionou uma base fraca e aqui ele adicionou uma base forte. Não vão ser todos os ácidos que vão reagir aqui com essa base fraca. Vai ser só o ácido mais forte. Por quê?
quem que tem força suficiente dos dois ácidos, quem que tem força suficiente dos dois ácidos para reagir com uma base fraca? O ácido mais forte, que é o ácido acético. Quando ele reagir, ele vai doar um H+ para o bicarbonato, vai sobrar o acetato com Na+. Então, esse sal orgânico vai estar dissolvido em água. E aí, quem que vem para a fração etérea? Esses outros três. Aí ele adiciona outra base. Agora, a base vai reagir com quem? Com qual desses três que a base vai reagir? Esse aqui já saiu aqui na primeira fração aquosa. A base vai reagir com o fenol, que é ácido. Precisa ser uma base forte para reagir com esse ácido fraco. E aí, na fração aquosa, vai ter esse sal orgânico dissolvido, vermelhinho claro. E na fração etérea que você coleta, você tem a anilina e a acetona. A anilina é uma base, você adiciona o ácido clorídrico, que é um ácido forte, esse ácido reage com a anilina vai formar um sal orgânico, quem? Vai protonar a anilina, o H protona a anilina, fica NH3+, e o Cl- formou esse sal orgânico, se dissolve em água, e você tem a fração etérea só com a acetona que eu estou representando aqui. Então, quem que são? Isso aqui foi o jeito rapidão de fazer, vendo as reações, quem que forma, e aí quem que está na fração aquosa 2 e 3, tá na fração orgânica aquosa? O sal orgânico de fenol, né, que é o fenolato aí de sódio, e na fração aquosa 3 a gente tem a anilina, o sal orgânico de anilina, marcou o A. Agora vamos entender com mais detalhes o que está acontecendo aqui. Essa questão é uma questão de extração ácido-base. Se você não sabe nada de extração, eu falo sobre questões desse tipo lá em Química Básica, sem mostrar os pormenores, né? Ou sem mostrar essas reações aprofundadas que a gente vê na orgânica. Mas na minha aula de extração, eu comento sobre as extrações ácido-base. Quando a gente tem um composto ácido, a gente extrai ele com uma base. Quando a gente tem, por exemplo, a anilina, que é uma base, a gente extrai usando um ácido. E a gente usa esse funil de decantação, o funil de bromo, para fazer as extrações. Ao invés de representar aqui, ó, eu vou representar essa extração com as cores fenol rosinha, ácido acético vermelho, anilina azul e acetona bolinha cinza num becker. Por quê? Porque se eu representar no funil, vai dar muito trabalho aqui para entender com mais detalhes, mas isso daqui não é feito num becker, é feito num funil de decantação, essa extração. Então, primeiro, ó, vamos entender agora com detalhes. Adicionei água com bicarbonato. Formou duas fases, a fase aquosa é mais densa e vai para baixo. O que vai acontecer? O ácido acético vai reagir com essa base fraca e vai formar um sal. Esse sal se dissolve em água. E aí eu tenho duas fases, uma fase com o sal orgânico dissolvido e uma outra fase com fenol, anilina e acetona. Isso daqui está no meu funil de bromo. Abro a torneirinha, vai descer e eu coleto a água, né, a fração aquosa, coleto a fração aquosa, por isso que ela é separada, e a fração etérea continua no meu funil de decantação. O ácido acético forma um sal orgânico que é solúvel em água e eu coleto essa fase superior, que é a fase etérea. E aí, o que eu faço? Eu vou adicionar agora água com base. O que vai acontecer? Nessa água com base forte, o fenol vai se dissolver, por quê? Porque ele vai formar um sal. Quando ele forma um sal, ele faz ligações de íon dipolo com a água e ele fica muito mais solúvel em água. E aí, o que eu tenho na minha fração etérea? Na minha fração etérea, essa fração etérea 2 é essa daqui. Essa daqui é a minha mistura de resíduo, que é essa daqui. Essa daqui é a minha fração etérea 1. Essa daqui é a minha fração etérea 2 com anilina e acetona. Aí eu abro o funilzinho, isso aqui vai descer dentro do meu funil, eu coleto a fração aquosa, ó, separei a fração aquosa 2 com esse sal orgânico dissolvido. E aí eu pego minha fração etérea 2 e adiciono um ácido forte. Quando eu adicionar o ácido forte na minha fração etérea 3, que é essa daqui, tem a acetona, que não reage com esse ácido forte, e na água a anilina foi protonada, formou o sal orgânico. Por que os sais orgânicos são mais solúveis? Porque eles vão começar a fazer interação intermolecular íon-dipolo. Antes ele teria que fazer interações dipolo induzido, ele não ia solubilizar de jeito nenhum, ia preferir ficar no éter, como estava aqui, mas quando a anilina, bolinha azul, é protonada, ela se dissolve na água, abro a torneirinha,
e separo e coleto. Então isso daqui, pessoal, é uma extração ácido-base avançadíssima para o Enem, muito difícil essa questão, considerei a questão mais difícil da prova. Coloquei cores, mostrei os produtos formados, indiquei a minha aula de extração, mostrei como é feita a extração, mostrei etapa por etapa aqui para você entender essa questão que foi a mais difícil do Enem PPL 2022 do meu ponto de vista. Por favor, curta esse vídeo, indique, compartilhe para os seus amigos. Fala, cara, lembra aquele exercício que a gente achou que não entendeu nada? Olha aqui essa resolução completinha aqui do Gabriel Chaves que me ajudou demais. Então, compartilhe que você vai me ajudar demais a fazer mais questões como mais resoluções como essa, super completas. Veja minha aula 36 da playlist de Química Básica, que eu comento sobre extração ácido-base, bem legal, tá bom? Vamos continuar?